online? Cantou aí não. Pai do Senhor, amados. Pai do Senhor, Tobias, de novo. Agora está online. Agora está online? Cumprimentos amados com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Os irmãos que estão aqui, os que estão em casa, os que irão assistir. Saudade de estar aqui. Primeiro eu quero agradecer ao Ricardo, ao Tobias, que gentilmente me socorreram aí, me ajudaram nas últimas 2 lições. Vamos preparando, que não vai ser a primeira e nem a última. Tá, foi bênção. Estou fazendo um outro curso aí, então eu tive que faltar. Aí eles me cobriram, graças a Deus. Mas hoje estou aí de volta. Meu parceiro Tobias aí também, né? Amém. Glória a Deus. Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Estou aqui, né, humildemente para contribuir, né, com a lição dessa noite e que agradeço, né, pela oportunidade e que Deus possa nos abençoar. Amém. 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 Antes de mais nada, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Amém? Deus Todo-Poderoso, te damos graças ao Pai pela oportunidade de estarmos na Tua casa novamente, Senhor, podendo juntos aprender mais a Tua palavra, podendo juntos crescer em graça e em conhecimento, meu Deus. Nessa noite, nessa lição, onde vamos entender que o Senhor ainda cura, o Senhor ainda opera milagres, Senhor amado, nos dias atuais. Onde nós vamos entender um pouquinho, Senhor amado, o que é confiar na Tua cura, Senhor amado, o que é entregar as nossas vidas completamente a Ti, Senhor amado. Senhor, te agradecemos por cada um que está aqui nessa noite, por cada um que está online e por aqueles que vão assistir também essa live futuramente, Pai. Abençoa grandemente a vida de todos. Derrama bênção sem medida sobre a vida de cada um. Honra os Teus filhos, Senhor amado, por este propósito, por esse compromisso, por esse envolvimento na Tua obra, Deus. Te louvo e te glorifico, ó Pai. Usa, Senhor, as nossas vidas, tanto a minha quanto do Tobias, Pai amado. Nos colocamos à Sua disposição, meu Pai. Nós nos preparamos, mas se não for o Teu Espírito Santo a agir, a falar através de nossas vidas, de nada valerá, Senhor amado. Por isso nos colocamos à Sua disposição. Usa-nos, Senhor, como canal de bênçãos nas Suas mãos hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O Senhor Jesus cura hoje, né? Então a cura não é só para o tempo de antigamente, na época que Jesus andou na terra, ou na época que Jesus ainda nem existia lá no Antigo Testamento. Amém? Que Jesus ainda não tinha vindo. Jesus cura ainda assim, Jesus liberta ainda assim, e tanto cura doenças físicas quanto doenças emocionais, sejam elas quais forem. Basta que a gente confie completamente, entregue nas mãos dele toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo. Jesus é o médico dos médicos. Ele cura, ele transforma, ele liberta. Nessa lição de hoje nós vamos entender um pouquinho mais a esse respeito. Amém? Nós vamos fazer um pouco diferente essa lição hoje, tá? Eu estava comentando com o Tobias, até foi sugestão de um pastor que eu sigo. Ele falou que tem funcionado muito bem na igreja que ele congrega, tem tido uma melhora no aprendizado, porque a gente sabe que normalmente os alunos não leem o revistinho em casa, né? Alguns estudam a lição. Uma parte, né? Não vamos condenar todos, né? Não, a maioria, como eu falei, nem todos leem, alguns leem em casa, alguns estudam, a gente sabe que alguns são dedicados, mas tem alguns que infelizmente não. Por isso a sugestão é que a gente faça a leitura da lição inteira, primeiramente. Então, cada um de vocês vai ler uma parte da lição. E depois, nós faremos, então, o comentário dessa lição. Vamos fazer um teste, vamos ver. Vocês podem dar opinião depois, se vocês gostaram, se foi melhor, se não foi, tá? Os amados que estão em casa também, pode comentar aí depois, deixar nos comentários. O Tobias está com o celular aberto aí, deixa nos comentários, ó, não gostei, não foi legal, gostei, ou pode trazer sugestões, estamos abertos, amém? Quer colocar alguma coisa, Deus? Não, tranquilo. O nosso texto áudio encontra no Salmo de número 103, versículo 3, e ele fala: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem? O Senhor Jesus, né?
Amém? A nossa verdade prática, a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora no Calvário. Então, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, recebemos um pacote. Glória a Deus. Amém? Um pacote completo. Amém? Glória a Deus por isso. Ricardo, aí você pode deixar aqui por enquanto, deixa eu ler a lição, depois a gente começa os comentários, tá? Leitura bíblica em classe. Você quer fazer para nós tudo isso? Sim. Vou ler a leitura bíblica, está em Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 6, incluindo Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Mateus capítulo 8. E chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém, glória a Deus. Olha que interessante. Isaías, no Antigo Testamento, ele já vinha falando, profetizando sobre esse Salvador que levaria sobre si, que tinha tomado sobre si as nossas enfermidades. E lá no Novo Testamento, Mateus então fala que, chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com apenas uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Se a gente for ler o contexto histórico da época, nós vamos ver que existiam muitos doentes, né, Tobias? Mas muitos. A enfermidade era muito grande. Por quê? Porque, infelizmente, naquela época, a medicina ou ofício de médico não era bem visto. Porque tínhamos, como hoje, né, alguns charlatães que se utilizavam de magias, de mentiras e muitas vezes até mesmo de veneno, dizendo que iam curar a pessoa. Então, qualquer um que sentisse, tinha o chamado para ser médico, assim, chamado entre aspas, né, que conhecesse um pouquinho mais o corpo humano, ou quisesse estudar, podia se considerar médico naquela época. Poucos iam a fundo, igual Lucas. Lucas, se a gente for ler a história dele, ele era estudado, ele tinha feito medicina, ele tinha estudado mesmo. Então, por conta disso, existiam muitos doentes, muitos enfermos, muitos. E também por conta disso, desde o Antigo Testamento, é que o Senhor deixou algumas regras de convivência lá ainda no deserto, para que não houvesse contaminação. Nós vamos ver no decorrer da lição um pouquinho, para que não houvessem doenças. Amém? Depois eu vou estar postando lá no grupo algumas curiosidades a respeito do bolor, do mofo, como era feito para eliminar isso das roupas, das casas, dos móveis, e o que isso trazia de consequência caso não fosse eliminado. Tá? Depois no grupo eu vou postar para vocês essas curiosidades. Também a respeito da evolução, né, que teve até os dias de hoje, né? Na época da antiguidade a ciência não era tão expandida como hoje, onde estudou muito sobre o corpo humano, né? Então existem muitas maneiras, jeitos e remédios que realmente auxiliam em várias coisas, quase 100% em todas. Verdade, é isso mesmo, Tobias. Bem isso mesmo, a evolução ocorreu graças a Deus e continua ocorrendo, né? Se fosse há alguns anos atrás ser uma pandemia que estamos tendo hoje, muito mais gente teria morrido, né? Mas hoje, graças à evolução da medicina, nós temos essa vantagem, né? De conseguir. Desde a época antiga já tinha quarentena. Então, só é Jesus verdade, na casa. você vê? Desde a época antiga, desde o Antigo Testamento já tinha quarentena, então isso não é de hoje. Não é de hoje, tá vendo? É verdade, Tobias. Amém. Interagindo com o professor, aqui está só no livro do professor, no livro que vocês não têm, tá? A mensagem sobre a cura divina é uma doutrina importante pregada pelos pentecostais. É a percepção de que o evangelho é pleno,
diz respeito tanto à alma quanto ao corpo. É preciso reafirmar essa doutrina em nossos dias. A cura divina é um dos muitos sinais que confirmam a mensagem do Evangelho. A igreja antiga esperava que essa realidade acontecesse enquanto se proclamava a mensagem de salvação. Assim como Jesus curou no passado, ele continua a fazer atualmente. Nosso Senhor sentiu-se compelido a curar as pessoas. Sua compaixão era visível quando se relacionava com os doentes. Essa imagem também deve ser a de toda a igreja que vive na dimensão do Espírito Santo. Amém? Então essa imagem tem que ser para nós hoje também. Amém? Vou pedir para o Tobias ler a introdução para nós aqui, e aí eu vou pedir para cada um que está aqui lendo um capítulo, tá? Vai pegar no áudio todo mundo? Então, acho duro que o pessoal pegar no áudio, né? Caso, Agora a gente lê. vamos nós mesmos mesmo. É, Aí eu vou ler Você leu um, do 1 até o 3 aqui, o Novo Testamento e Curas. Tá, Pode ser? pode ser melhor. Introdução. Assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Amém? Amém. 1. A cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de dores como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. A saúde pública no Antigo Testamento, primeiro tópico. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto no Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das crenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, mas em Deus. A prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos para contribuir para a boa saúde. Quanto à lei de Moisés, instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico, capítulo 15, e os preceitos dietéticos no capítulo 17. Embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. A religião, nesse caso, se constitui num versículo eficaz para conscientização coletiva, um veículo eficaz para conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para salvação ou santificação. Ponto 3. O Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Amém. Ponto 2. A cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Ponto 1. Salvação. É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão de Deus. Deus propôs a salvação para todas as pessoas, e as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados.
A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos. Mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Ponto 2. A cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato de soberania da graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Está lá em Mateus 14,14, Lucas 4,18-19 e Atos 10,38. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médico. Lucas era médico. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para as curas das enfermidades, a ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Ponto 3. A salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente precede a cura física, ou seja, antecede, né? É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Foi a nossa leitura bíblica em classe no início, né? Salmo 103:3. A cura do paralítico de Cafarnaum, está lá em Mateus 9, de 1 a 8. E passagens paralelas dos evangelhos sinópticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma quanto o corpo. Tiago 5,15. Isaías 53, 3 e 4. O Novo Testamento interpreta Isaías como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ao ministério de cura do Senhor Jesus. O verbo sarar, pelas suas pisaduras somos sarados, indica cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Essa cura é também espiritual, e isso diz respeito à salvação. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ponto 3. A cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. 1. As doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existe o pecado, não existiriam enfermidades. Não existisse o pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem as suas peculiaridades. Ponto 2. As enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, e qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Ponto 3. Não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade em nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio, onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segundo, entender que Jesus é o Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Amém. Glória a Deus.
Amém? Então vamos voltar lá no ponto 1, a cura divina na Bíblia. Ele fala ali sobre a saúde pública no Antigo Testamento. No nosso subsídio teológico, sabemos que as enfermidades, doenças e a morte surgiram no mundo devido ao pecado original. Quando o homem tinha plena comunhão com Deus, havia perfeita saúde e vida eterna. Isso prova que Deus é a fonte da vida e da saúde. Dessa forma, entendemos que na época de Moisés, se o povo manifestasse a comunhão com Deus, eles receberiam a bênção da saúde e ficariam livres das doenças e das enfermidades da época. Por que vocês acham que já se utilizava esse termo saúde pública no Antigo Testamento? Primeiro, o que é saúde pública? O que vocês entendem por saúde pública? Muito se fala hoje em dia, né? A saúde pública no Brasil está um caos, a saúde pública não sei o quê. O que é saúde pública no entendimento de vocês? Pode falar, Vi. Não? Ricardo? Falou a saúde de todas as pessoas. Saúde de todos. Alguém mais tem outra opinião? Karen? Amor? André? Aleluia! Ah, Deus! Essa não é prova de ano. Essa pergunta não é prova de ano. Não, você pode responder, não tem problema, pode responder. André, o que é saúde pública para você? Não faço. Bom sonho. Seria no lugar onde mora, assim, as pessoas, tipo assim, a gente mora em Londrina, De Londrina. Seria Tudo bem. Espaço onde nós moramos. O Ricardo falou saúde de todos, espaço onde moramos, de... Não tem ideia? Mas é isso mesmo. Saúde pública é saúde de todos, a coletividade, exatamente de onde nós moramos. Podemos pegar como exemplo, que a irmã Sônia colocou, Londrina. E na época aqui do Antigo Testamento, tinha saúde pública? Sim. Por quê? Morava-se aonde? Vamos pegar quando eles saíram do Egito. Estavam acampados aonde? No deserto. Tinha água próxima? Eles tinham banheiro? E tudo isso, então como que eles faziam para manter ali limpo? Imagina, animais, fezes e urina humana, misericórdia, dia de calor, no deserto, faz um calor, devia ser... Legal que não era pouca gente, né? Quantas milhares de pessoas? Bastante gente. E qual foi a instrução que Deus deu para este povo? Vocês sabem? Passa, Ricardo, o próximo slide, fazendo favor. Primeiro, Deuteronômio 23:13. Primeira ordem, enterrar os excrementos. Segundo a história, os pesquisadores falaram que fora do acampamento existia um espaço reservado onde as pessoas faziam suas necessidades. E ali tinha que ser enterrado, para que não contaminasse o solo, não chegasse perto de uma vertente da água e contaminasse a água, e muito menos ficasse mau cheiro, trazendo moscas, que moscas trazem doenças, trazendo ratos ou outros tipos de animais que causam doenças também. Tá? Outro, está lá em Levíticos 15:19. Esse eu quero ler aqui, na Bíblia mesmo. Até a Tobias citou ali na leitura. Levíticos 15:19. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. E quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Aí a gente fica pensando, mas espera aí, a mulher menstrua, é algo normal, é algo natural. Será que alguém em sã consciência tinha relação com a sua esposa, ela estando menstruada? Vai saber, né? Vem de tudo. Então, exatamente. Então, se Deus nos deu essa informação, passou essa informação para o povo, é porque existia.
E eu posso dizer mais, existe até hoje. Para nós que não temos esse hábito, graças a Deus seguimos os mandamentos, chega a ser uma coisa até nojenta. Mas eu já ouvi histórias bem macabras de pessoas que sentem até prazer. Como cristãos, não só se tratando de cristãos, mas acho que de uma questão de higiene mesmo. Por quê? Porque no sangue ele vem carregado de toxinas. Por isso que um dos mandamentos também é não comer o sangue, está lá em Levíticos 17:10. Porque tanto o sangue de animais quanto o sangue de seres humanos é carregado de toxinas. E quando você ingere esse sangue, você está ingerindo toxinas, doenças para o seu organismo. Por que também Deus não permitiu que comesse e bebesse sangue? Porque ia virar algo tão macabro que as pessoas iam ficar matando pessoas mesmo com o intuito de beber o sangue. E o sangue não foi produzido assim, Deus não criou o sangue para alimento, né? Isso. O corpo tem o alimento necessário e o sangue não é um deles. Exatamente. Esse também é outro ponto. O sangue é para manter o nosso corpo em funcionamento, não para servir de alimento. Então, veja bem que desde o Antigo Testamento, Deus já tinha o cuidado de manter limpo, de ter algo saudável. De ter algo saudável. O seu celular nos liga? Tá? Com essas orientações que aparentemente eram simples, né? Aqui no ponto 2 ele fala também que a preservação da saúde, prevenção de doenças é bíblica. Aí tem outro ponto ali, lavar os pés e as mãos. Por que será? Essa eu vou deixar para o Tobias comentar. Lavar os pés e as mãos. A higiene, né? Por causa de tantos lugares que nós andamos ou colocamos as mãos, né? E aí junta bastante bactérias, coisas que não convém próprio para o ser humano mesmo, né? E tanto que que não só eu, mas muitas pessoas já viu, né? Gente que chupa dedo, criança, até adulto também, né? Chupa dedo, essas coisas. Antes da alimentação, por isso tem que lavar a mão, higiene, né? Tudo para evitar coisas ruins, né? Que contradiz o corpo do ser humano. Isso mesmo. Isso mesmo. Fazendo um paralelo do Antigo Testamento para nós hoje, o que está acontecendo nessa pandemia? Qual é a parte, qual é o membro do corpo que mais nós temos que manter limpo? Por quê? Justamente por isso que o Tobias falou. Questão de higiene. Por quê? As mãos tocam o quê? Toca o rosto, toca a boca, toca os olhos. São as partes mais sensíveis e que mais absorvem as impurezas, os micróbios e as toxinas. E por que nós temos que tirar os calçados quando entramos em casa? Naquela época, até porque no deserto era muita poeira, sujo, então ainda mais a necessidade de se lavar os pés. Mas por que nós deixamos os calçados do lado de fora de casa? Não entramos em casa com o calçado que usamos lá fora. Aonde fica esse vírus muitas vezes? No chão, no ar, no chão. As mãos porque nós tocamos, principalmente quem anda de ônibus, né? Muitas pessoas tocam, peguem dinheiro. Dinheiro é o maior proliferador de bactérias. E ali a mesma coisa. E hoje, para os dias de hoje, deixamos os calçados para de fora para não levar para dentro de casa sujeira. Para não haver essa impureza. Então, olha como Deus é minucioso. Desde lá, como o Tobias muito bem colocou, já existia a quarentena. E também lembrando que na certa época, vamos dizer, já desde o deserto, né? Mas existia a cultura de lavar os pés. Né? Também como um gesto de boas-vindas, de acolhida, porque quem fazia isso só eram os servos, muito bem lembrado isso aí, Tobias, só eram os servos. Por isso que fala que Jesus colocou-se na posição de servo. Por isso que Pedro fala, não, Senhor, meu pé você não vai lavar, porque eu que tinha que lavar teus pés, né, na concepção dele. Aí entra a visão lógica, né, se vai lavar, sinal que está sujo, né, ainda mais lá no deserto, né, poeira, então tem esses fatores. Exatamente. Ó, todas as leis de educação, apesar de parecerem apenas no âmbito religioso, se aplicavam a todos para o bem-estar comum. Eu só vou ler os tópicos aqui, depois eu gostaria que vocês lessem em casa o livro de Levíticos, do capítulo 11 até o capítulo 15, tá? Então são 4 capítulos, pode ler durante a semana. Por
quê? Esses 4 capítulos vão trazer alguns pontos que estão dentro dessa lição da questão de prevenção. Eu não vou ler todo ele. Ó, no 11 vai falar sobre animais puros e impuros. No 12, a purificação após o parto. No 13, lei acerca da lepra. Isso está na minha Bíblia, depois pode ser que seja um apêndice diferente na Bíblia de vocês. No 14, depois ainda no 13, tem a lei sobre o mofo. No 14, a purificação da lepra e a purificação do mofo. E no 15, impurezas do homem e da mulher. É muito interessante que nessas impurezas do homem e da mulher, ele fala até mesmo da questão da relação sexual do casal. Após ter tido a relação, se houve contato com o sêmen, eles precisavam lavar-se e ainda ficavam um dia impuros. Eles tinham que ficar afastados. Por isso que a gente vê, não sei quem assistiu a minissérie, aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, a primeira coisa que ela fez, no rio, banhar-se. Porque esse banhar-se significava purificação. Ela sabia que ela havia sido curada. Porque naquela época perder sangue era algo assim, justamente como foi colocado aqui, porque sangue era vida. Então, se alguém estava perdendo sangue como ela perdia, subentendia que ela estava em pecado. Não era isso, mas a concepção daquela época era isso. Por que então tinha que haver a purificação da mulher após o parto? Muitas vezes também justamente por causa dos mandamentos, que desprezavam em certa parte como imundo, né? E é por isso que as pessoas desprezavam pessoas assim. Não somente no sangue, como lepra, as pessoas eram rejeitadas justamente entendendo de uma forma bem radical, né, os mandamentos, a lei de Moisés. A lei de Moisés. Porque o entendimento que eles tinham, e era uma forma que eles tinham de prevenir, que eles acreditavam que aquilo ia trazer doenças, né? O que não deixa de ter uma lógica também, porque se você tiver com fluxo intenso de sangue, imagina você, não tinha absorvente, não tinha fralda geriátrica, não tinha nada, nem roupa íntima existia. Então assim, como que você vai ficar o dia inteiro andando para lá e para cá e derramando sangue? Então justamente, é isso mesmo, Tobias, é uma questão então até de cuidado mesmo com a saúde, porque iria contaminar outras pessoas, né? Então tudo isso é o cuidado. Então eu aconselho a vocês, quem quiser entender um pouquinho mais, leia Levíticos do 11 até o 15. Leiam devagar, com calma, meditem, peguem a lição, tá? Leiam de novo, analisando os pontos. Vocês vão ver como isso vai enriquecer o conteúdo de vocês. O mesmo eu digo dos irmãos de casa. Mesmo assim, se for olhar na íntegra mesmo, até nas escolas do primário, né? Sempre tem um ensinamento do que fazer e do que não fazer. De escovar, de não escovar, de lavar, de não lavar e tal. E mesmo assim, nem todos, né? Nem todos fazem certinho como se deve fazer. Porque é bem isso mesmo. Aí que nós temos que enxergar e tentar ver, né, o benefício que vem. Né? Isso inclui exatamente até mesmo no dia de hoje a questão da vontade de Deus, do mandamento de Deus, do fazer e não fazer. Né? O que é para fazer que realmente é da vontade de Deus para o nosso benefício. E que não é, certamente não é para o nosso benefício. E é por isso que nos deve fazer. Amém. Tudo bem. Pode passar, Ricardo. As curas de Jesus, aqui já entra no Novo Testamento, né? O ponto 3 aqui. Ele fala no subsídio que no Antigo Testamento o povo recebia saúde por meio da obediência a Deus. No Novo Testamento não é diferente. Contudo, o próprio Deus desceu na terra pelo Verbo vivo e pessoalmente curou a muitos de suas doenças e enfermidades. Vamos fazer uma pausazinha aqui, vamos entender um pouquinho. Se no Antigo Testamento o povo recebia saúde por meio da obediência, por que tinha pessoas que obedeciam a Deus e que mesmo assim estavam doentes? Jó, por exemplo. Por que Jó ficou doente? Jó era um homem temente a Deus. Quem leu o livro de Jó sabe, hein? Quem leu? Ninguém lembra? Vai lá, Rica. O inimigo falou que se tirasse a mão dele, ele ia xingar o penal. Isso, muito bem, André, isso mesmo. Esse é um dos motivos. Porque o inimigo foi tentar provar para Deus e mostrar para Deus que Jó iria blasfemar se tirasse tudo dele. O que mais? Olha lá, Ricardo. Às vezes Deus permite provações. Isso mesmo que eu queria ouvir. Às vezes Deus permite para nos provar.
Então, não quer dizer, então, que se eu sirvo certinho ao Senhor em tudo. Nós temos que fazer isso, nós temos que servir o Senhor. Nós temos que andar corretamente. Mas isso não significa que nós não venhamos a ter enfermidades. Até porque nós estamos num mundo caído. A partir do momento que Adão e Eva pecaram lá no paraíso, entrou o pecado no mundo, entrou a doença, entrou a enfermidade. E como nós ainda estamos nesse mundo pecaminoso, ainda estamos sujeitos a doenças. Às vezes por provação, às vezes por quebra de princípios éticos e morais, às vezes por quebra de princípios da física. Por exemplo, tomou um banho super quente aquele dia frio e vai para um lugar frio, choque térmico, ou vice-versa. Corpo super quente, chega e abre a geladeira e pega uma água gelada. Você quebrou um princípio da física. Também a respeito também dos princípios da alimentação. Né? E para ressaltar isso, eu gostaria de falar sobre uma mensagem do pastor Alvin, né, que eu vi no orvalho.com, que ele é médico, né, e pastor. Ele disse sim que quando o povo de Israel foi liberto do Egito, da escravidão, e no deserto ninguém ficou doente, né, não foi um milagre que Deus fez, Deus apenas mudou a alimentação deles. Eu já tinha ouvido alguma coisa. Mudou a alimentação deles e ninguém ficou doente porque comeu aquilo que era necessário para o corpo humano. Que aí entra os animais puros e impuros, que a gente então não entenderia por quê. Porque a gente não come carne vermelha. Ou não é que não pode comer, gente, não é isso, eu amo churrasco, tá? Já bem claro. Não é isso. Mudar a dieta é um milagre maior do que não deixar ficar doente. Né? É difícil mudar a dieta do povo, hein? Não, mas igual eu falei, lá ele determinou, né, e dava o alimento, era Deus que dava alimento, porque estava no deserto, né? Sim. Porque ia fazer o quê? Né? Ia plantar aonde, né? Então, está dentro desse princípio aí que entra a valorização de compreender os fatores que têm que ser feitos. Né? Existe, como o pastor comentou sobre lá Jericó, né? que derrubou a muralha e tal, né? Nossa, é lindo, maravilhoso, mas teve regras, né? Teve, tem que fazer assim, 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 depois de fazer assim, aí vai derrubar a muralha, né? Então existe um procedimento de seguir aquilo que tem que ser feito. Tá aí, ó, fica a dica para quem não gosta de legumes, de verdura, no deserto comer o quê? Além do maná, veio as codornizes também, carne branca. Mesmo assim, fala que o povo queria carne, né? Aí Deus ficou irado e mandou carne à vontade para o pessoal comer, né? Mesmo quando a vontade de Deus. Mas o principal alimento deles eram frutas, verduras, legumes. Não tinha injeção de açúcar, porque até então não existia o açúcar que nós conhecemos hoje. O açúcar que eles tinham era extraído do mel ou das frutas, como mel de tâmaras, uvas e figos. Então eram todos produtos naturais, que não traziam malefícios. Tanto que o único alimento que não estraga, que nunca vai estragar, nunca vai apodrecer, é o mel. É o único alimento que nunca vai apodrecer, não tem data de vencimento. Ele é o único alimento totalmente puro, sem nenhum conservante artificial e que dura para sempre. Se você deixar ali fechadinho, não vai estragar. E tudo era feito com mel. Era adoçado com mel. Comia-se muita aveia, muito trigo, mas o trigo não é o trigo que nós conhecemos hoje, o trigo branco. Eram farelos de trigo. Ele mantinha as propriedades, mantinha as fibras. Então isso que o Tobias colocou é muito importante. Quando a gente, principalmente criança e adolescente, né? Quando a gente fala de alimentação saudável, lá vem de novo, evita fritura. Gente, não é questão que a gente está com frescura, é porque a gente sabe, é um princípio bíblico. Se nós fôssemos seguir à risca o que a Bíblia ensina, não íamos comer banha, não íamos comer azeite, não íamos comer sal. Você falou criança e adolescente, mas se expande, né? Vai para os adultos, vai para os idosos. Não pode, mas então, só isso eu já nem falo mais, porque daí já, né? Criança e adolescente a gente consegue moldar, né? Depois de velho. Então, é igual sempre o Ricardo comenta sobre isso, né? A lei da colheita, né? Plantou, né? Recebe. Então, independente que é pouca coisa, mas o corpo há de se manifestar da forma errada pelo qual, né, nós alimentamos. E é o que eu falo sempre, e a gente paga um preço muito alto por isso, por não ouvir, por não ter uma alimentação saudável, por não ter um estilo de vida saudável. Há uns 20 dias mais ou menos eu fui fazer um check-up geral e já fui morrendo de medo, né?
Falei, vixe, vou levar um ralo, eu sei que estou acima do peso, né? Vou estar, porque no último exame que eu tinha feito, os açúcares, o triglicéridos, o colesterol estava assim, né? Mais um pouquinho e ia pro limite. Só que o que eu fiz? Eu fiz justamente isso, eu comecei a fazer caminhada, comecei a mudar um pouco minha alimentação, não mudei 100% ainda, mudei 5%, mas já, né? Comecei a tomar chá, que ajuda no metabolismo. A hora que a enfermeira foi ver os resultados, ela falou assim, você toma algum remédio para gordura no fígado? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, meu Deus, quer ver que eu estou com gordura no fígado? Eu falei, não, porque os exames são excelentes. Você faz alguma atividade física? Eu faço caminhada 2 vezes por semana só, né? Porque com a pandemia eu estou dando para fazer muito mais. Mas eu tomo muito chá. Eu falei, então continua, porque os seus exames estão excelentes. Não tem nada de errado com a sua saúde. Glória a Deus, eu tenho 48 anos. Se for olhar pela média de idade da população brasileira, pelo tipo de alimentação, pelo sedentarismo, porque eu sou sedentária, tecnicamente teria que ter assim, a saúde normalmente nessa idade é bem debilitada. Para honra e glória do Senhor, não. Mas por quê? Eu senti a necessidade de começar as mudanças. Coluna, vesícula, são reações de coisas que eu não fazia antes. Eu fiquei doente porque eu não tinha optado por uma comida saudável. Um pouco por conta de correria, às vezes por falta de tempo. A gente sempre acha uma desculpa, né? A gente nunca admite que somos nós mesmos que não queremos fazer. É como diz aqui na lição, né? Que o povo tinha que fazer a parte dele. Exatamente. E aí um dos ensinamentos dessa ministração do pastor Aldo, que é médico, ele falou assim que os nossos antepassados começaram a se alimentar de forma errada, pelo qual prejudicou o corpo, que aí veio surgindo pessoas e mais pessoas, tudo descendentes de uma alimentação. E é por isso, de certa parte, que existem muitas pessoas hoje que nascem enfermas, que nascem com problemas, que nascem devido ao quê? Justamente ao corpo que era perfeito, entre aspas, né? Que foi danificado pela má alimentação, comendo aquilo que não presta, dentro da lógica, né? E onde afetou o próprio corpo, e isso foi gerando outras pessoas com o mesmo problema devido ao erro passado. E você me trouxe uma reflexão, dá pra a gente voltar mais ainda. Dá pra gente voltar lá no início, Gênesis. Por que nós sofremos hoje? Porque um dia Adão e Eva comeram o que não era para comer. Olha que interessante. Você falou aqui, a expressão me trouxe de lá. Começou com a comida. Na verdade foi a desobediência, era uma ordem, exatamente isso. Desobedecer o mandamento, um princípio cristão. Não coma dessa árvore, de todos os outros pode comer, mas desse não. Mas foram lá comer o que não era para comer, que não era para o seu corpo. Prejudicou, danificou, e hoje somos consequência disso e continuamos cultuando e levando para frente errado. E tanto que resultou na morte tanto espiritual como a morte física, né? E aí, como eu vi uma mensagem do pastor Augusto Nicodemos, e ele disse assim, que o nosso corpo, devido ao pecado, ele vai se degradando cada vez mais, devido ao pecado. Tudo, né? Desde antigamente, do nosso primeiro, né, paizão lá, o Adão, que comeu do fruto, e aí veio a consequência em todos os seres humanos. Tanto que vivia-se quantos anos antes? 900? 1000? 700? Hoje, se viver 70, é lucro. E aí nós podemos fazer uma outra releitura disso também. Há uns 10 anos atrás, começou-se uma pesquisa. E há uns 5 anos atrás foi passada já uma parte dessa pesquisa. No meio cristão. Começou a perceber-se que a grande maioria dos cristãos estavam tendo uma vida mais longínqua. Aí começaram a pesquisar, tentar entender o porquê, se era a fé ou o que vinha acontecendo. E aí a gente pode fazer uma ligação aí, porque se você começa, se a gente volta a seguir os princípios cristãos, a gente volta a ter uma vida de comunhão com o Senhor, a seguir os princípios, o que Deus faz? Ele vai prolongando os nossos anos, porque quanto menos pecado, mais tempo de vida. Quanto mais pecado, menos tempo de vida. E aí tanto faz, por conta de não se alimentar direito, ou por conta de outras atividades que não condizem com a palavra de Deus. Aí que entra a importância do estudo da palavra, né? Conhecer os princípios de Deus para as nossas vidas. E tudo inclui, devido ao pecado também, que vai cometendo também, rebate nossas vidas, né, nossa saúde, né? E aí, inclusive a bebida, né? Fatores assim, drogas, seja o que for. Mas assim, é por isso que nós temos que ter em mente, né, o estudo da palavra, claro, né, debaixo do temor de Deus, da sabedoria de Deus,
né, com o Espírito Santo agindo para nós compreendermos e vivermos, né? E como a palavra de Deus diz, é vida, né? O Espírito Santo é vida. Então, seguir as coisas segundo a vontade de Deus será melhor para todos nós. Amém. Incluindo a alimentação. Né? Ó, aqui fala que no Novo Testamento, né, o número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. E Jesus veio para quê? Para nos salvar, para salvar o pecador. No entanto, por causa da miséria humana, ele precisou operar muitos milagres e prodígios. Ele se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos de espírito abatido, porque eram pessoas que andavam como ovelhas desgarradas sem pastor. Hoje não é diferente. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. Isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Então não mudou. É para nós, né? A lei de que Jesus é imutável, né? Então, se antes ele tinha compaixão, ele continua tendo compaixão. Verdade. Amém. Pode passar, Ricardo. A cura divina como parte da salvação, é o segundo tópico aqui. A salvação na Bíblia está relacionada a várias ações de Deus, especialmente em relação à vida eterna. Jesus tem o poder para salvar os homens de todos os males que existem no mundo e no universo. Não é de um ou dois não, gente, é de todos. Amém? Pode passar, Ricardo. Cura divina. O que é a cura divina? Aí ele fala que é a manifestação do poder da vida que existe em Deus e no seu reino. No reino de Deus não existem doenças e nem enfermidades. Foi por isso que Jesus, ao enviar os 70, disse: curai os enfermos que nela houver, e anunciar-lhes a vós outros é chegado o reino de Deus. Amém? Então no reino de Deus não existe doença. Não existe. E quando nós recebemos a salvação, nós recebemos o direito a essa cura, a essa libertação. Amém? Então não podemos esquecer que ainda somos propensos a ficar doentes, porque estamos no mundo doente. Vamos ser 100% sãos quando estivermos na glória com o Senhor. Amém? Até aqui está tranquilo, está difícil, vocês estão entendendo? Qualquer dúvida, pergunta, que a Cláudia responde. Então, aí voltando à questão da cura divina, né, igual eu conversando com a Gi no caminho, porque também tem a cura não divina. Né? Porque a Bíblia fala que existiam pessoas que eram possessas e eram cegas. Né? A mulher encurvada por causa de um demônio. Né? A história de Jó mesmo, por mais que Deus permitiu, mas quem trouxe a doença, né, foi o diabo, Satanás. Então, até mesmo, não nos dias de hoje, mas até antes de Jesus, havia também os magos em si, as pessoas com outro tipo de crenças, né, com demônios, diabos, fatores assim, que realmente efetuavam a cura. Tanto que quando Moisés foi se manifestar lá no deserto, lá, né, os magos faziam quase tudo que Moisés fazia. Então, quer dizer, existe a cura que seja satânica, né, realmente da parte do inimigo na vida de muitas pessoas. Onde é justamente para quê? Para enganar as pessoas, para levar as pessoas a acreditarem nisso, né, porque a cura, em certa parte, na obra de Deus, de Jesus, foi um dos sinais que realmente ele era o Filho de Deus, que veio para salvar o ser humano. Tanto como no Antigo Testamento fala que estava levando o povo até Canaã, a terra prometida, né, não houve somente a libertação para a salvação na terra prometida, e sim houve libertação da escravidão, libertação de pecados diferentes, de doenças diferentes. Então sempre houve vários tipos de libertações, né, incluindo a chegada à terra prometida. A mesma coisa nos dias de hoje, existe a libertação em nossas vidas, né, seja de morte, seja de coisas ruins da saúde, justamente para nós alcançarmos a vida eterna para com Deus. Amém. Glória a Deus. E outro fator importante é que Jesus foi um exemplo de saúde, né? O pastor Aldo, o médico, diz assim: você acha que uma pessoa, como a Dia fala, que ele era feio para dedéu, né, assim, sofrido de dores, aguentaria carregar a cruz, aguentaria sofrer tudo que sofreu, né, chicotado, todos esses fatores assim, e se manter de pé ainda? Então, a princípio, o corpo dele era saudável. Amém. Você falou uma coisa bastante interessante aí na questão dos enganadores, dos falsos mestres. Como a gente vê a humanidade carente, como a gente vê a humanidade precisando, pedindo socorro, né? O que estourou agora há pouco tempo, não é segredo para ninguém, aquele João de Deus. Se dizia médium. Primeiro que médium já não é de Deus.
Tudo que vem incorporando espíritos, vem fazendo, não pertence a Deus. Me perdoa aqueles que creem nisso, mas pela palavra de Deus isso não é. Quantas pessoas foram enganadas? Quantas vidas foram perdidas? Porque não conhecem a verdadeira cura, a verdadeira libertação, aquele que cura por completo, que restaura por completo, que faz a sua vontade real em nossas vidas. Jesus, o único e suficiente médico dos médicos. Jesus, o único e suficiente Salvador. A palavra de Deus fala que meu povo perece, sofre, porque lhes falta conhecimento. Quantas pessoas com faculdade, com mestrado, com doutorado, que não foram lá buscando a cura, porque não tinham o quê? Conhecimento da palavra. E daí entra aquilo que o Tobias falou, estudai. A palavra de Deus fala que conhecer e prossigais em conhecer. Nós temos que conhecer sempre, buscar mais e mais conhecer o Senhor. Eu vou ler dois versículos aqui de Apocalipse, né, onde ressalta que realmente o inimigo, Satanás, também efetua curas e prodígios. Né? Está no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 em diante. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Então, espíritos ministradores que realmente faziam prodígios, né? Então, desde hoje existe, né? Desde antes, né? Do princípio existe, e até o grande dia, né? O final de todas as coisas vai existir, exatamente para enganar as pessoas, para levar as pessoas para o mau caminho em si. Amém? Amém? Pode passar, Ricardo. Aqui nós temos o terceiro e quarto tópico, a salvação e a cura, e o quarto tópico, Isaías 53, 3 e 4. A obra do Senhor Jesus trouxe a cura para os povos e a perfeita saúde espiritual e física. Quando Isaías diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e dores, isso significa que a obra de salvação trouxe grandes benefícios para o espírito do homem e do seu corpo. Eu achei que não tem muito o que explicar, a lição também explicadinha nesse contexto também, né? A vontade de Deus é, portanto, curar a alma e o corpo. Amém? Eu acho que isso aqui não tem muito. Se ficar alguma dúvida, vocês podem estar também perguntando. Amém? O ponto 3 vai falar da cura divina e os desafios atuais. Você sabe qual é a diferença entre doença e enfermidade? Doenças são distúrbios orgânicos ou alterações biológicas que causam dor. Já a enfermidade está relacionada com algum problema biológico ou emocional que não provoca dores a princípio e que rouba a disposição e o ânimo. Um exemplo de enfermidade, por exemplo, é a anemia. A anemia não é uma doença, mas é uma enfermidade. Porque ela deixa desanimado, fraco, com muito sono, sem vontade para fazer as coisas. Tá? Então isso é uma enfermidade. Uma doença, por exemplo, um tumor, um câncer, isso é uma doença, tá? Só para a gente entender um pouquinho melhor. E lembrando que apesar do Senhor Jesus ter poder sobre as doenças e enfermidades, é possível que seus servos aqui na terra adoeçam ou adquirem enfermidades. Aí é aquilo que nós já falamos, né? Porque estamos no mundo doente. Então, por conta disso, ou de alguma desobediência nossa, ou de alguma quebra de princípios, acabamos ficando doentes. Amém? Pode passar, Ricardo. E não confundir, isso aqui é muito sério, gente. Eu ouvi uma vez o testemunho de uma amiga minha, que o pai dela tinha ataque epilético. E eles estavam numa igreja, congregavam numa igreja, e o pai começou a ter convulsão. Um obreiro sem discernimento, na boa vontade, tudo bem, mas sem discernimento, foi lá e começou a expulsar o demônio. A hora que a esposa dele viu, que ele chegou perto, ele é epilético, ele está tendo um ataque. Diz que o obreiro não sabia onde se enfiar. Isso é muito sério, é por isso que a gente precisa buscar discernimento. Precisamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento, para saber se é uma enfermidade, se é um ataque epilético, se é uma convulsão ou se é uma possessão demoníaca. Por isso os obreiros precisam estar preparados.
Por isso a gente precisa buscar no Senhor. Por isso precisamos buscar estudar, para sabermos como isso acontece. E antigamente, naquele tempo não era diferente. Existem possessões, mas também existem doenças causadas ou por um distúrbio, ou por um acidente, por algum fator. Então, aí nesse ponto, aí que entra mais uma vez a questão da intimidade para com Deus. Porque, mais uma vez falando sobre a palavra de Deus, sobre o conhecimento das Escrituras Sagradas, a Bíblia relata várias vezes que Deus fala para a gente. Se Deus fala para a gente, como que nós cometemos erros dessa forma? Né? Alguma coisa está errada, em Deus não é. Então, aí que entra, mais uma vez, nós abrir o nosso coração, realmente tirar as armações que nós mesmos fazemos, né? E realmente ouvir o que Deus tem a dizer e realmente entrar em comunhão verdadeiramente com Ele. Porque o próprio Jesus disse, né? Ele está no Pai e que eles estejam em mim, para que sejamos um, né? Sendo um, há comunicação. Assim, Deus fala com a gente, nós perguntamos, nós entramos realmente nós temos a mente de Cristo, a Bíblia fala disso, nós temos a mente de Cristo. Então, quer dizer, existe, igual eu falei uma vez, né? Deus já deixou a mesa pronta, né? A gente só esticar a mão e pegar, né? Tal, mas nós não fazemos isso. Existe o nosso erro, o nosso ego, e é onde acaba refutando muitas coisas erradas, onde se, em vez de exaltar a obra de Deus, acaba, em certa parte, humilhando, então fazendo coisas erradas, que levam outras pessoas a descrer realmente da vontade de Deus e da obra de Deus, que realmente tem que ser ao contrário. Então, esse é um princípio que realmente é quebrado, né, infelizmente, né, e muitos não buscam realmente, né, intimidade completa para com Deus. Como eu disse, Ele falou, Ele fala e sempre há de falar. Basta nós estarmos atentos e submissos à vontade dEle, seguindo, né, tudo que a Bíblia nos ensina para realmente a comunhão completa. Amém. No ensino médio, estudava à noite. E eu lembro que do nada uma menina na sala, ela começou a gritar com dor muito forte no peito. E ela gritava que estava doendo, e aquela dor aparentemente foi aumentando. E ela gritando, mas só que quando ela começou a gritar, o grito dela me chamou a atenção. Sabe quando, tipo assim, sabe? É o discernimento. E eu fiquei, tipo assim, porque foi uma coisa assim assustadora mesmo, né? Aí a pessoa, porque ela tá tendo não é uma crise de ansiedade, ela tá tendo algum infarto, alguma coisa, que é uma dor, sabe? Assim, sim. Tudo levava a crer que era isso. Aí tiraram ela da sala, chamaram a ambulância, mas assim, de longe se ouviu os gritos daquela menina. Misericórdia. E daí a ambulância veio, e o SAMU fez todos os exames e falou, ela não tá tendo nada, ela tá bem, né? E aí, mas só que ela gritava desesperadamente. Ela queria como se tirar alguma coisa de dentro do peito dela. E eu lembro que o menino, a gente era amigo, ele olhou pra mim e falou assim, o que você acha que é? Eu falei assim, o que você acha que é? Aí ele perguntou assim, nem precisa dizer, ela falou assim, não, daí você tem que começar a repreender você termos. Mas assim, nós não podíamos chegar e começar. Tem que ter sabedoria. A gente, no nosso tempo ali em espírito, a gente começa a orar. E realmente, eu me arrepiava, era coisa assim terrível, sabe? E aquela menina gritando, e o cara ela saiu no corredor e o cara estava bravo com ela. Ele falava assim, para, você não tem nada. E aquela menina não conseguia falar, ela estava tão forte. Porque aquela menina gritava e ela falava assim, ela fazia gesto, como se. E a gente sabe que na verdade é uma opressão que a menina estava tendo. E ela foi ser carregada assim. Então assim, é importante, porque muitas das vezes a enfermidade as pessoas expulsam e às vezes é totalmente ao contrário. Entendeu? É verdade. É uma coisa que me marcou muito, porque foi terrível, foi assim. E é interessante essa questão, você disse que o grito foi diferente, né? Nós tivemos uma experiência lá em casa com os cachorros da vizinha. Toda noite eles têm que latir. Só que assim, umas 2 vezes o latido foi completamente diferente. Estava em silêncio absoluto. De repente, foi um desespero, como se tivesse algo aterrorizante. Você sentia a agonia dos cachorros. Ai, me arrepiando. Você sentia a agonia dos cachorros. Eu comecei a repreender esse tipo de perturbação. Foi a mesma coisa que silenciar os cachorros.
Então, assim, daí a importância de ter intimidade, de reconhecer, porque quanto mais intimidade você tem, você fica mais sensível ao Espírito Santo. E aí, no caso, você reconheceu pelo tom do grito, você discerniu que não era físico. Porque é uma coisa. A Vivi vai ser mãe, agora ela vai saber. A gente aprende pelo choro do neném. Quando é fome, quando é manha, quando é cólica, canseira. Porque a gente tem intimidade, conhece que foi gerado aqui dentro da gente. E é isso que o Espírito Santo quer de nós. Ele quer gerar em nós uma nova criatura. Ele quer gerar em nós uma intimidade tão grande, a ponto de que o irmão chegou para você, falou, pelo tom de voz do irmão, o Espírito Santo já te deu discernimento. Esse irmão precisa que você faça isso. Essa irmã precisa que você ore nesse sentido. Esse irmão está precisando de um abraço. Isso já aconteceu comigo também, desde o abraço, lá no serviço. A moça da cozinha foi trouxe a bandeja do lanche, e era meu dia de servir, a gente preparar a mesa uns minutinhos antes dos alunos chegarem para tomar o lanche. Ela chegou, colocou a bandeja, eu olhei para ela assim, me deu uma sensação estranha. Eu falei, você está bem? Ela falou, tô. Aí o Espírito Santo falou assim, dá um abraço nela. Eu, não, né? Porque não tinha, era nova ali na escola. Aí eu senti de novo, abraça ela. Daí eu falei, posso dar um abraço? A hora que eu abracei, ela desmoronou. Mas eu senti no semblante dela que ela tinha algo de diferente. Então o Espírito Santo naquele momento me usou, eu abracei, eu orei com ela, falei, ó, só confia que Deus está no controle. Eu não sei o que é, mas só confia. Dias depois ela veio me agradecer, ela falou, você não sabe como aquele teu abraço me fez bem. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, porque às vezes você não precisa falar nada. Só fazer assim, ó, conta comigo, tá? Às vezes é o suficiente, mas essa sensibilidade o Espírito Santo dá só para quando nós buscamos verdadeiramente. Quando nós temos uma intimidade mesmo com o Senhor. Às vezes você está ali orando, o Espírito Santo te traz uma pessoa na mente, ora por aquela pessoa. Porque se o Espírito Santo te trouxe aquela pessoa, é porque está precisando de algo. Então, por isso que o Tobias colocou que é muito importante. Intimidade. Buscar, conhecer. Também, a própria Bíblia nos ensina que nós temos que ser como Jesus, né? Se Jesus tinha compaixão das pessoas, nós temos que ter também. O mesmo Espírito que estava em Jesus, está em nós. Amém. Né? Então, basta nós também nos entregarmos de uma maneira que sejamos modelados por Ele, para ter compaixão das pessoas e efetuar isso, abraçar, orar, interceder, né? E ter o discernimento realmente se é alguma coisa natural, né, do corpo humano ou se é algo espiritual. Só quero, antes de nós fazermos a conclusão, só quero ler um subsídio teológico aqui. Por que alguns são curados e outros não? A resposta a essa pergunta pertence à sabedoria soberana de Deus. Mas podemos fazer algumas observações. Alguns estão doentes por causa do efeito do pecado. Já comentamos aqui sobre isso. Encontramos um exemplo no Novo Testamento, em 1 Coríntios 11, 27 a 30. Vou deixar de tarefinha além de Levíticos. 1 Coríntios 11, 27 a 30. Qual é esse exemplo de doença por conta do pecado? Esta razão porque devemos pedir ao Espírito Santo, esta é a razão porque devemos pedir ao Espírito Santo para perscrutar nosso coração, sondar, né? E apontar nos possíveis áreas ocultas de pecado que nos impede de receber a cura. Outra possibilidade é de que o Senhor está procurando ensinar alguma coisa, assim como a Paulo, foi o que o Ricardo comentou, está lá em 2 Coríntios 12, 7. E a Jó. Neste caso, precisamos buscar entendimento da parte do Senhor. Além disso, existe a questão do momento certo. Muitos recebem imediatamente a cura. Em semelhantes casos, é preciso lembrar das palavras do Senhor, quando Ele nos adverte que devemos orar sempre e não desanimar. Deus tem o seu momento certo. A falta de fé também pode impedir o recebimento da cura. O autor da Epístola aos Hebreus, em vários trechos, nos adverte a conservar firme a fé em Deus. Amém? Então, são só alguns fatores que podem... E outra, Deus não é o nosso mascote e nem o nosso servo. Que nós chegamos lá e falamos, Senhor, ó, precisa cura agora, o Senhor me cura. Não. Ele vai permitir a cura se for da vontade dele, se for para a honra e glória dele no momento dele. Amém? Se não for, não vai acontecer. Se não for permissão de Deus, se existir alguma coisa que tem que ser tratada na vida da pessoa, não vai acontecer.
Amém? Isso nós também precisamos entender. Nós precisamos aprender a orar de maneira correta. Senhor, faça a sua vontade. E também tem os propósitos de Deus em relação às curas, né? Porque teve cura que falou que foi para a glória de Deus. Exato. Teve cura que era para a pessoa servir, né? Então, existe propósito. Então, aí que entra o conhecimento, né, da palavra e a intimidade com Deus. Igual o sangue de nascença. Eles perguntam, quem pecou? O pai, a mãe? Não, ninguém pecou. Mas não é por isso. Aqui foi para a glória de Deus. Aí tem a mãe, a sogra de Pedro, né, também, né? Pedro. Curou da febre, automaticamente foi e serviu, né? Aí a Bíblia fala que se serviu a Jesus e os outros, né? Então, esses são os fatores. Então, existe o propósito. Paulo tinha um espinho na carne. Quantas vezes ele, 3 vezes ele orou, Senhor, tira. O Senhor falou, não, a minha graça te basta. O Luciano Subirá também, o pastor Luciano Subirá, escreveu o livro, né, O Propósito dos Milagres, né, o porquê dos milagres, qual que é a função, que objetivo. Aí, como diz, o nosso Deus é um Deus soberano e absoluto, né? E ele é a sabedoria, então ele sabe o que tem que fazer. Então nada é assim, eu acho que eu vou, né? Não, aquele ali eu vou curar. Não, eu fui com a cara dele, não. Tudo tem um propósito. Verdade. Aí que entra até a nossa vida aqui na Terra, tudo que nós fazemos tem que ter um propósito. O fator de vir à igreja, de realmente ouvir a palavra de Deus, tem que ter um propósito. O fator de vir aqui tocar, né, cantar, tem que ter um propósito. Então, esse é um objetivo principal. Nós temos que entender o que nós fazemos e para que nós fazemos. Verdade. A mesma coisa como Deus age no mundo sobrenatural em nossas vidas. Tudo tem um propósito. Aí quem entra perguntar a Deus, né? Senhor, por quê? Né? Por quê? Qual é o propósito? O que o Senhor deseja, né? Fala aí. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Ultimamente tem perguntado bastante, viu? Então, outro exemplo também que o próprio pastor Luciano Subirá falou sobre isso, né, sobre várias questões de cura, ele fala que ele mesmo, muitas vezes se encontrava doente, né? Provavelmente os membros da igreja, né, dele, médicos, né, falavam assim, ó, se você está com isso, isso e isso, a não ser se você aparecer aqui de novo e falar que Deus te curou, que Deus já curou ele muitas e muitas vezes, até que um dia o próprio Deus disse para ele, ó, cuide de sua alimentação, cuide da maneira como você anda nessa terra. Para quê? Para quê? Para não chegar a doença, né? Então tem como prever. Então existe muitas formas, né? Como ler o texto aqui, que nós vemos que realmente Deus age, né? Nem por isso a gente não deve orar por cura, não deve orar para Deus libertar as pessoas da escravidão, seja ela demoníaca ou não. Nós temos que orar, mas o fazer, né, no mundo espiritual é de Deus. Amém. Amém? E a conclusão fala exatamente isso. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura como e onde quer, e não da maneira que às vezes nós pensamos. Amém? Pode passar. É tempo de anunciarmos que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Amém? Glória a Deus. Esperamos ardentemente que essa lição tenha sido edificante para vocês. Amém? Agradecemos a presença de cada um aqui. Vamos só fazer uma oração para nós finalizarmos. Eu pedi para o Tobias estar orando agora para encerrarmos, agradecendo ao Senhor. Amém? Ó Deus, meu Pai, muito obrigado por este momento, Senhor Deus, pelo qual o Senhor nos edificou, ó Pai, pela Tua palavra. Ó Deus, Santo e verdadeiro, eu sei, nós sabemos que o Senhor tem um plano e propósito sobre a Sua igreja, ó Pai. Mas eu te peço, soberano Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, os nossos olhos, para que nós possamos enxergar e viver aquilo que o Senhor quer. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, para a edificação do corpo de Cristo em nós, para que as outras pessoas que ainda não são, ó Deus, realmente ainda convertidas, não se encontram dentro da família do Senhor, que possam adentrar, ó Deus, verdadeiramente, ó Deus, com isso destruindo as obras de Satanás, ó Pai, levantar as pessoas, ó Pai, realmente ao caminho do inferno, Deus. Ó Pai amado Todo-Poderoso, ao mesmo tempo, como realmente a lição fala, ó Deus, que o Senhor cura nos dias de hoje, ó Pai, então eu quero te pedir, ó Deus, por todas
todas as pessoas, ó Pai, que se encontram, ó Pai, realmente em nossa cidade, em nosso estado, no Brasil e no mundo, ó Pai, onde realmente o Senhor pode efetuar a cura, que haja cura nessas pessoas, ó Pai. Liberta essas pessoas da escravidão, ó Pai, realmente demoníaca, seja ela qual for, que traz a enfermidade, ó Deus, da forma física também, em nome de Jesus, ó Deus, para que o seu nome seja glorificado, para que os teus propósitos sejam realizados na vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. E desde já eu te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor fez ontem, faz hoje e há de fazer por toda a nossa vida. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Os amados que estão em casa, recebam essa palavra, recebam essa oração e creiam que o Senhor pode e faz ainda hoje. Amém?